Meus amigos, sexta-feira, altura para falarmos aqui um bocadinho de basquetebol e desde a última vez que gravámos, meio mundo trocou de equipa, meio mundo foi draftado e portanto temos muita coisa para falar. Vamos olhar para o que está a acontecer em Boston, vamos olhar para o que aconteceu nas 2 noites de draft, vamos olhar aí para algumas mexidas que certamente levantaram dúvidas, vamos olhar para steals, para prospects, vamos olhar para isso tudo, fazer um bocadinho um recap destes últimos 5 dias e vamos tentar ser resumidos, porque senão temos que ficar aqui até amanhã. Para nos ajudar a perceber o que estamos a fazer a nível de escolhas de draft, nós este ano optámos por fazer apenas rescaldo de draft, portanto temos as cartas todas na mesa, podemos analisar as coisas com mais clareza. É com grande prazer que tenho aqui um companheiro das madrugadas no Telegram, um homem que nos ajuda muito e que está a fazer a sua tour de draft, que tenho a certeza que sei que já passaste pelo Bola ao Ar ontem, se não estou em erro, disse-me o Ricardo, e certamente terás aí outros compromissos. António Dias, como é que estamos? Estamos fortes? Sobreviveste a estes dias? Estamos fortes. Sim, tem sido uma maratona. Obrigado desde já pelo convite. Ainda faltam alguns, mas tem sido interessante. É um draft interessante também de seguir este. Algumas escolhas um pouco loucas até, diria. E portanto será algo que será importante também perceber o porquê das equipas terem feito. Sim, nada melhor do que percebermos alguns jogadores para percebermos porque é que algumas equipas fizeram as coisas que fizeram. E eu se calhar queria começar aqui por uma situação que aconteceu com com os Pelicans. Portanto, os Pelicans entraram neste draft, ajudem-me, com a pick 22, mais coisa menos coisa, não é? Ou 23, por aí, por esses lados. 23, pensou. 23. Fazem uma troca com Atlanta para andarem para a frente 10 lugares. Portanto, pick 13. Mas nessa troca enviam a melhor pick do próximo ano entre a pick deles e a pick de Milwaukee. Só para ajudar a perceber, Milwaukee está a situação que sabemos. Damian Lillard com uma ruptura de tendão daqueles, não é certo que Giannis termine lá a época. No lado dos Pelicans, DeJounte Murray com uma ruptura do tendão daqueles. Zion provavelmente vai terminar lá a época, mas quem sabe quantos jogos é que vai fazer. E eles antecipam 10 lugares para draftar um jogador. António, queria começar por aí. Quem é este jogador que eles draftaram? E se vale a pena, no fundo, 2 picks por ele? Portanto, eles draftaram o Derek Queen. No meu board é o 4º jogador, portanto eu tinha-o bastante alto. A minha questão aqui prende-se um pouco com os Pelicans tinham a pick número 7 também. Acabaram por escolher o Jeremiah Fears. O Fears eu tenho um bocadinho mais baixo, mas no consenso era um jogador alto. Eu tenho algumas questões em relação àquilo que o Fears pode fazer no nível seguinte. Tu tinhas em 17 no Fears, não é? Sim, exatamente. Eu gosto do estilo do jogador. A nível de eficiência, tomada de decisão, eu tenho algumas dúvidas. E se há coisa que os Pelicans, depois de trocarem pelo Jordan Poole, não precisam, é de um jogador ineficiente e com tomada de decisão algo deficiente. Mas o Derek Queen é um jogador muito interessante. Ele não é propriamente um defensor, é um jogador alto que joga à volta do cesto, vem também para o perímetro, tem muita capacidade de drible e para o cesto. É um excelente passador, é um jogador muito inteligente. Se pensarmos, obviamente não estamos aqui a comparar com o Nikola Jokic, não teria sido a primeira escolha, obviamente, mas é um jogador no estilo de jogo do Jokic, ou seja, ter bola ali no topo, receber e jogar com os colegas e ir para o cesto. Não tem minimamente o lançamento do Jokic, está a desenvolver o lançamento, mas não está sequer perto. Mas é um jogador muito, muito interessante, que se move de uma maneira que não acompanha aquilo que é o corpo dele, ou seja, é um jogador alto, até pesado, mas que se move de uma maneira que não parece real. Se isso vale arriscar uma pick para o ano, será alta de certeza, porque os Pelicans não vão ser uma das melhores equipas do Oeste, eu diria que não. Havia maneira de, se calhar, os Pelicans irem buscar esta pick sem terem de dar a do próximo ano, sem qualquer tipo de proteção. Lá está, os Atlanta
tinham os olhos no Ace Newell, foram buscá-lo na mesma à pick 23 e conseguiram uma pick tremenda para o próximo ano. António, desculpa, se me permites, pela tua descrição, achas que o encaixe com o Zion pode ser inteligente? Porque parece-me muito diferente do que vemos, por exemplo, este ano com o Missy. Portanto, o que é que achas deste novo encaixe que eles aparentemente estão a querer construir? São dois não atiradores, não é? São dois não atiradores, portanto será curioso ver como é que será o fit disto. Será um pouco problemático. Eu acho que os Pelicans estão um pouco a pensar que o Quinn vai conseguir desenvolver o lançamento de certa maneira. Eu não sei, ele lançou 20%, uma tentativa por jogo esta última temporada, não é nada de especial, obviamente. Estão a pensar que se calhar possa desenvolver alguma coisa, que o Zion possa, mas é muita gente ali para o meio. Não me parece que seja o melhor fit que existe. É melhor fit do que o Missy, mas ainda assim é problemático. E depois também tem a parte defensiva. O Derek Quinn, eu acredito que possa desenvolver-se a um nível em que, não sendo um defensor, nem perto disso, não sendo um protetor de aro, ele tem força física, ou seja, pode retirar alguns jogadores de entrarem no pintado, mas é um fit um bocado estranho, embora lá está. Para eles terem feito esta troca é porque acreditam que o Derek Quinn era um skill ali naquela zona. Imagina-lo a jogar a Small Ball 5 assim, num futuro a médio prazo, que ele possa no fundo ser... Sim. Ou seja, dar ali um spacing à equipa. Será esse o teto dele, não é? Um jogador desse género. Sim, parece-me esse tipo de jogador. Precisará provavelmente de se rodear de atiradores e, portanto, esse fit com o Zion pode ser um bocado estranho. Até porque o próprio DeJounte Murray, que vamos ver quando é que regressa da sua ruptura de tendão daqueles, se é que regressa para o ano. O próprio DeJounte também não é propriamente uma ameaça de catch and shoot, não é? É um jogador que as defesas estão mais ou menos tranquilas a ir under nos screens, portanto é interessante esta aposta e a loucura que é dar uma pick do próximo ano, que provavelmente, olhando para o Oeste, olhando para o plantel deles no Oeste, para o lugar deles no Oeste, e eles não sabem, porque é impossível eles saberem hoje quando é que o DeJounte Murray vai regressar. Portanto, eles olharem depois para o Oeste e verem que também eles não sabem o que é que vai acontecer com o Giannis, eles darem esta pica é porque realmente olham aqui para o Derek Quinn como um prospect que eles vão construir em volta, não é? Só assim é que se justifica isto. O Derek Quinn ajuda-me no March Madness, ele faz um buzzer beater e até tem uns highlights muito, muito interessantes, não é? Sim, lá está. Ele é daqueles jogadores que tu olhas e não parece, é daqueles jogadores, é alto, mas tem algum peso ainda, tem de perder algum peso. O que não é fácil não é fácil. Isso, e à beira do Zion também não é se torna fácil, se bem que o Zion se calhar tira-lhe a comida toda e portanto a partir daí pode ser. Pode ser uma estratégia, vão os dois jantar e a equipa convida os dois a jantar e vê para quem é que come mais, quem comer mais ele desiste. Eu tenho pena dele por causa disso, porque eles muitas vezes na NBA têm aquela tradição do rookie pagar o jantar à equipa, não sei com que periodicidade, mas o rookie dos Pelicans tem que ter uma carteira recheada, coitado. Pois, se calhar é melhor ser o Fears a pagar o jantar, porque foi escolhido mais cedo, tem um salário maior. Sim. Mas o Quinn lá está, não é daqueles jogadores que excita ao ver, não te vai buscar um afundance de repente, mas é muito eficiente naquilo que faz, e é um jogador pelo qual podes jogar a partir dele, mesmo sendo posto. Boa. Muito bem, os Pelicans então aí com a sua nova gerência a serem espremidos ao máximo pelos Hawks, que a brincar tiveram uma semana muito interessante, já vamos falar também deles. Chico, temos aí mais algum, o que é que tens aí na tua curiosidade? Olha, eu se me permite, só para tirar já esta do caminho, porque eu tinha muita curiosidade de saber a opinião do António sobre isso, tenho que perguntar pela escolha dos meus standards, a escolha 15, com o Thomas Sorber. Eu do que vi, porque não o conhecia, pareceu-me um posto muito diferente do que estamos habituados em Oklahoma. Eu também vi que ele estava numa conferência relativamente mais fraca, entre aspas, mas gostei da capacidade de atirador dele, é muito grande, nota-se ali um touch defensivo, mas o que é que me podes contar a mim e a quem possa interessar, porque parecendo que nós estamos a falar dos campeões com a 15ª escolha, que não é totalmente comum. Sim, ainda vão ter o top hits, não posso esquecer disso também. Exato.
Exatamente. Eu tinha-o na minha escolha 10, portanto, Exato. para mim eu tinha-o acima daquilo que os standards escolheram. É um poste que eu acho que vai acabar por tornar o Hartenstein já não tem muito tempo de contrato, não sei o que é que vão fazer com ele, obviamente ou provavelmente vão perdê-lo porque depois entram as extensões do Williams e do Chet. E parece-me que é um bocado para salvaguardar isso, ver este ano o que dá o Sorber, porque é um posto muito, muito interessante. Eu gosto muito dele, é um dos meus postos preferidos deste draft. Ele ofensivamente, em certos momentos, lembra-me um pouco o Bam Adebayo, ou seja, tem playmaking, tem aquela capacidade do mid-range fazer o face-up em relação à defesa e um drible, procurar o lançamento de meia distância, tem algum lançamento de 3 pontos e acho que pode desenvolver. Depois, defensivamente, é que muda um pouco em relação ao Bam, é mais físico, é mais protetor de cesto, não é tão versátil, não anda cá fora a defender. Mas parece-me que como complemento ao Chet será um poste incrível, porque joga mais perto do cesto, pode vir cá fora na mesma, mas é muito físico, é muito capaz, move-se muito bem para o tamanho que tem. Por isso foi uma escolha que eu gostei muito da parte do standard e é mais uma daquelas que se calhar vamos estar a olhar daqui a uns tempos e a pensar como é que caiu para a 15. Gosto da tua descrição. Gosto porque está a ser aquela forma orgânica que tanto elogiamos. Por acaso era só o que nos faltava, era eles. Exatamente. E antes de irmos para outros assuntos, queria aproveitar para também tirar uma curiosidade. Não sei se o Igor teria esta na lista, mas se sim, aproveitamos o embalo. Acho que uma das maiores surpresas, pelo menos na lottery, foi a quarta escolha dos Hornets, o Con Knupel, não quero dizer mal o nome dele. Tanto que toda a gente dava como garantido que esta escolha fosse um Ace Bailey ou um Edgecombe, algo assim do género. Eu até hoje tive curiosidade e fui investigar, aparentemente ele até faz parte de uma futura dinastia da NBA, porque já se elogia muito o irmão dele e tem mais um ou dois irmãos também, que também se fala do seu potencial. Ele faz parte de uma grande equipa, vem de uma grande universidade, mas eu pessoalmente surpreendi-me porque toda a gente dava esta quarta escolha como garantido. O que é que achas que aconteceu? Surpreendeu-te a ti? O que é que achas? Primeiro, em relação ao nome, ele pronuncia Knipel. Pronto, ainda bem que assim aprende já antes de entrar. Como se fosse mamilo e, portanto, não sei porque é que se pronuncia assim, mas há de ser por alguma razão. Sim, ele vem de Duke, jogou com o Cooper Flag esta temporada. Ele subiu muito nos boards ali perto do fim da temporada, começou a subir mesmo até para esta zona de quarto e já pouca gente falava até no Bailey para os Hornets, parecia que ia ser o Con Knipel, que faz sentido em termos de fit nos Hornets, fit à volta do Lamelo e do Brandon Miller. Não sei até que ponto é que o Lamelo se vai manter muito tempo em Charlotte, vamos ver isso. Mas é um jogador muito interessante, é um atirador incrível, lançou acima de 40% este ano, lança a partir da recepção, lança em movimento, lança a partir do drible, depois é um jogador que joga fora da bola, mas é muito bom a decidir a partir daí, ou seja, recebe vindo de um bloqueio ou vindo de um hand-off, e joga a partir daí, vai para o cesto, é incrível a lançar lobs para os postos que tem à volta. É um jogador muito inteligente, é muito certinho, defensivamente também faz o seu trabalho, é forte fisicamente, é alto, tem cerca de 2 metros, 1,98 m, penso eu. Faz o seu trabalho bem, é daqueles, lá está, é mais um que não excita propriamente pelos highlights, mas é extremamente eficiente naquilo que faz, é muito inteligente. Vai ser um daqueles jogadores que vai dominar a estatística do assist to turnover ratio? Sim, parece-me que sim. Lá está, é um jogador também de estar fora da bola, não vai, pode iniciar às vezes, mas é um jogador muito interessante, ele ali a jogar à volta com o Cooper Flag começava muitos ataques, e ele vinha mais de bloqueios e depois jogava ali também com o Maluados, com o bloqueio direto para procurar o lob ou a finalização. É um jogador interessante. Portanto, parece-me que os Hornets fizeram uma boa escolha, mas não é uma escolha de excitar os adeptos, obviamente. Ok.
Olha, já que estamos no topo do draft, não havia grandes dúvidas, aliás, não havia nenhuma dúvida que o Cooper Flag é número 1, já quero depois aqui um bocadinho ouvir a tua opinião sobre o Cooper Flag. Dylan Harper também se sabia que era a escolha 2, os Spurs, no momento em que lhes saiu a lotaria para a escolha 2, eles imediatamente fecharam todas as portas a possíveis trocas. O único cenário, segundo os reportes, que estava relativamente em aberto era se realmente o Giannis tivesse ficado disponível, eles talvez equacionassem essa situação. Portanto, aí estávamos mais ou menos tranquilos. VJ Edgecombe também estava mais ou menos tranquilo para aquela posição. O draft começava, ou as grandes dúvidas de draft começavam ali, de 3, mas especialmente de 4 para baixo. Um dos nomes que começa o ano passado como provavelmente a escolha número 2 e que de repente acaba a cair várias posições e a recusar ir fazer workouts a várias equipas, aparentemente por alguma razão que um dia ele poderá explicar, ele tinha vontade de ir para os Washington Wizards, de livre e espontânea vontade, era a vontade dele, ninguém o obrigou, ninguém o trocava para lá, era mesmo a vontade dele, ele olhou à volta e disse, Washington era o sítio onde eu gostava de ir, ele não sabia que o Jordan Poole ia ser trocado. Mas este era o grande drama do draft, não é? Ace Bailey tinha rejeitado uma série de workouts, inclusive rejeitou o workout com a equipa que o draftou, os Utah Jazz. Duas coisas que eu quero perceber. Primeiro, Ace Bailey, a nível de upside, mesmo com estes problemas, era a escolha que tu fazias se fosses os Jazz, que estão aqui numa espécie de rebuild, ainda sem nomes para fazer realmente rebuild, e que provavelmente olham para o Ace Bailey como o nome para começarem a construir o seu rebuild. E depois, tentar perceber o que é que se passou neste ano com o Ace Bailey, que de repente passa de ser a escolha número 2, e eu lembro-me que até no início do ano havia até quem dizia que não era tão certo que o Cooper Flag fosse ser escolha número 1 porque havia o Ace Bailey, e de repente estamos a falar de um jogador que estava a recusar workouts e não teve propriamente um ano positivo em Raptors. Sim, eu penso que a parte da recusa de fazer workouts acaba por prejudicá-lo um pouco. Os reportes até dizem que ele recusou mesmo, ele ia recusar apresentar-se numa das equipas do top 5 se fosse escolhido para lá. Terei que apostar que seriam os Hornets, do top 5 provavelmente seriam eles. Agora também já surgem outros reportes em que o agente dele se calhar já não é o agente dele. Pois, uma confusão aqui um pouco estranhas. Em relação ao jogador, ele é o jogador, em termos atléticos, é o jogador mais interessante do draft. É longo, é alto, esguio, mexe-se com uma facilidade tremenda. No início da época dizia-se que tinha 6'10", mais ou menos, ali à volta do tamanho do Kevin Durant. Depois vai-se fazer o combine e afinal já tem 6'7", 6'8", já é um pouquinho mais pequenino, já não é tão longo, já acaba por perder um pouco aí também, porque uma coisa é um jogador com o tipo de lançamento dele, que é o tamanho do Kevin Durant, ou seja, consegue lançar por cima de toda a gente. Outra coisa é outro tipo de jogador um pouco mais baixo. Ele está nivelado a 6'8", portanto... Pois, e já faz é um jogador alto na mesma, mas já faz uma diferença considerável para aquilo que são os jogadores da NBA, obviamente. O problema com o Ace Bailey, eu tinha-o muito baixinho na minha board, penso que 18 ou qualquer coisa assim. Tu tens o N18. E a razão é muito simples. Fisicamente é tremendo, é mesmo um jogador, é o melhor jogador atleticamente do draft, é ele. O meu problema com ele é que todos os lançamentos que ele faz são o lançamento mais difícil que pode encontrar naquele momento. Ou seja, ele é muito bom a lançar os lançamentos difíceis. O problema é que se todos os teus lançamentos são difíceis, a tua porcentagem vai ser baixa. Essa característica costuma traduzir muito mal para a NBA. Exatamente. E a partir daí fica difícil. Ou vai para uma equipa que lhe dá a bola completamente e o deixa fazer as asneiras dele à vontade e crescer, e acredita até que o pode fazer crescer nessa tomada de decisão. E a tomada de decisão, por muito que pareça, não é nada fácil de mudar. Há skills que são muito mais fáceis de mudar do que a tomada de decisão, até porque um jogador como o Ace Bailey, que até nas entrevistas vai dizendo que vai continuar a fazer os mesmos lançamentos, que tem a ideia que é o Kobe quase, fica difícil entrar naquele ego e fazê-lo perceber, ok, tu aqui tens um lançamento fácil, precisas... Por isso é que ele criou o Washington, que era para ter esta liberdade de fazer o que bem lhe apetecia. Exatamente. Em Utah vai ter um pouco dessa liberdade, também parece-me.
veremos até que ponto é que os Utah também aguentam mais uma época em que andam ali no meio ou não andam abaixo o suficiente, andam ali no meio, prometem no início e depois caem um bocadinho. Veremos até que ponto é que isso é possível. Mas o Ace Bailey acaba por ser um jogador, se calhar, com um chão. A diferença entre chão e teto do Ace Bailey é o maior do draft. Okay. Tanto pode dar um jogador que faz uma carreira como suplente, o que seja, como dá um jogador que pode chegar a All-Star facilmente se puser tudo All-Star ou até ao NBA se puser tudo junto. Portanto, é um jogador muito difícil de prever. Aquilo que o vídeo dele de high school, de college, o que mostra é um jogador que procura muito, lá está, esse tipo de lançamento sem grande sentido, e isso normalmente na NBA, ainda para mais na NBA de hoje em dia, não vai cair muito. Portanto, sim, o Ace Bailey a nível de highlights é capaz de ser um jogador muito interessante. Esperemos que não caia nesse quadrado de jogador de ser apenas um jogador ineficiente, porque o Utah precisa de uma peça para construir o seu rebuild. Neste momento o Utah, que finalmente conseguiu ser mau a sério, teve algum azar. Eles tiveram o pior recorde, tiveram algum azar depois na lottery, é o que é. Os Wizards dirão mais ou menos a mesma coisa. Olhando aqui para os Wizards, Trey Johnson era um jogador que eu, dos poucos que eu fui analisando, foi um dos jogadores que eu mais gostei. Tu tinhas no teu draft board em 8º, ele é escolhido em 5º, portanto dentro daquele range. Fala-me um bocadinho deste jogador. Teve um ano interessante em Texas. É também um jogador, um tough shot maker, consegue marcar lançamentos difíceis, embora a tomada de decisão aqui em relação ao Ace Bailey seja completamente diferente. E tem outro tipo de lançamentos que consegue ir também. É um lançador de 3 pontos muito interessante, consegue, lá está, em movimento, a partir do drible, facilmente ir buscar um lançamento, é muito rápido. O primeiro passo dele a partir do drible é muito rápido, deixa logo a defesa para trás. E é um jogador que fisicamente também já me parece preparado para a NBA, é forte. Fisicamente tem os ombros largos, fortes, consegue aguentar o físico dos defesas e ir para o cesto na mesma. Parece uma escolha interessante dos Wizards, que estão aqui a construir, lá está, esta equipa de ou tem veteranos ou tem jogadores de primeiro e segundo ano, ou seja, estão aqui a desenvolver. O Trey Johnson não precisa de ter a bola para ser eficiente, eles vão ter o Bob Carrington, vão ter o AJ Johnson com bola, portanto o Trey Johnson pode também jogar mais fora e ser esse auxílio à equipa. E depois defensivamente também gosto um pouco do Trey Johnson. Não é um defensor impressionante, não é nada do outro mundo, mas já está, como fisicamente já está preparado e se mexe tão bem, consegue defender a um nível interessante. Olha, António, estou a olhar aqui para o teu board e eu acompanho o teu board ao longo das evoluções que tu vais fazendo ao longo do ano, e o teu board é muito fixe porque tem o jogador, tem naturalmente tem ali offensive role, defensive role, que dá sempre jeito para quem é mais leigo no que diz respeito a prospects, e depois tu fazes uma coisa que é metes tiers, né? Metes as corzinhas e metes tiers, e a tua tier no Cooper Flag é a tier azul, que tu chamas a tier 2 MVP Franchise Cornerstone. Tu tens uma tier acima disso que é o Generational Player. E esta é a grande dúvida, não é? Quais são as previsões que nós temos para o Cooper Flag? Nós já vimos as previsões mais audazes a dizer que ele vai ser o LeBron James, que vai ser o Giannis, que vai ser o Jokic, portanto vai ser um generational player. Temos as versões mais normais que apontam para isto tudo dito, que ele vai ser um franchise cornerstone, vai ser um jogador sempre de All-Star, sempre de All-NBAs, etc, etc, etc. Que avaliação é que fazes do Flag? Certamente estás como nós, que não havia dúvidas que ele ia ser a escolha número 1. Acho que a única dúvida que havia era porque os Mavs baralharam-nos as contas, portanto nós nunca sabemos ao certo o que é que eles podem fazer, mas esta era uma decisão fácil, não é? Uma decisão, se calhar, dos últimos drafts, se calhar das mais fáceis ao nível de Wembanyama, etc, não é?
Sim, os meus tiers podem se explicar um pouco por. Ou seja, este não tanto, mas por exemplo, um tier de All-NBA onde eu pus o Dylan Harper, não é propriamente o mais alto onde ele pode chegar, é aquilo que eu acredito que seja a carreira maioritariamente dele, ou seja, acredito que seja um candidato para o All-NBA durante a sua carreira. No caso do Cooper Flag, eu guardo os generational players para aqueles que aparecem mesmo uma vez por deste ao Wemby, se me lembro, se calhar nem isso. Eu não fiz o board publicamente, mas sim, o Wemby estava aí, um LeBron está aí, um Giannis está aí, o Jokic está também, e a partir daí já fica um pouco difícil. Se calhar um Curry cabe aí porque é um jogador diferente que mudou a NBA. Um KD já tem algumas dificuldades entre o Tier 1 e o Tier 2, portanto, para se perceber aqui, o tier 1 é reservado mesmo para jogadores do outro mundo, jogadores que normalmente não aparecem à frente. O Cooper Flag seria logo a primeira escolha a partir do momento em que o chão dele é de um All-Defense Player a partir do seu ano de rookie. É um jogador, é um defensor versátil, defende bases extremos postos com uma facilidade tremenda, move-se de uma maneira impressionante. O QI dele em termos defensivos é impressionante, ele está sempre no sítio certo. A partir daí já seria um prospect interessante, e o chão dele é este aqui, é ser um defensor incrível. As maiores questões prendem-se depois com a capacidade ofensiva. Ele era o ball handler principal dos Duke, e não é fácil com o tamanho dele ser o ball handler principal. Foi o jogador que jogou mais bloqueios diretos, mais 1 para 1 na equipa, com uma eficácia incrível dentro e fora, e lá está, ofensivamente depois tem essa capacidade de ir para o cesto, consegue highlights, consegue finalizar de qualquer maneira dentro. O lançamento ainda precisa de trabalho, mas estamos a falar de um miúdo de 19 anos que acaba de entrar na NBA, portanto não vai haver ninguém perfeito que entre na NBA, nem o Wemby o era, portanto tem aí esse trabalho. O handling dele também precisa de algum trabalho ali, especialmente em espaços curtos para não perder a bola. A tomada de decisão dele é incrível, a capacidade de passe também está a desenvolver, e portanto ele tem tudo para ser um all-around player, fazer um pouco de tudo na sua equipa, e é por isso que eu coloco neste tier de ser um candidato a MVP em vários anos, e um franchise cornerstone, que é aquele jogador que muda um franchise, que no caso dos Mavericks acabam por encontrar 6 meses depois, ou nem isso, de perderem o outro. O Nico Harrison apelidou de talento geracional, diz que é daqueles que só tens uma vez na vida. Ele deve estar a esquecer de outro que também lhe apareceu à frente, mas não é isso que eu te quero perguntar, António. Falaste aí da capacidade de all-around dele, e isso, pronto, acaba por ser curioso, porque ele vai encaixar com o AD, que também é, dentro de outros tipos de características, também é um pouco como um posto all-around. Ainda não temos a certeza total sobre o que é que vai acontecer ao Kyrie, porque ele supostamente, acho que até recusou a player option, não foi? Não quero estar não, mas recusou para renovar. Sim, é isso. Em princípio estará tudo dentro da normalidade, mas como é que vês este encaixe com estas duas estrelas que já têm uma carreira feita, já conhecemos bem o que é que eles dão à equipa, e com estes novos Mavericks que eles parecem estar a querer construir, segundo o que nos andaram a vender, pelo menos nos últimos meses? Eu até queria perceber mais o lado defensivo, porque Nico Harrison vendeu-nos a ideia que defense win championships, e trocou... Sim, por isso é que eu estou a perguntar desta nova ideia que eles nos venderam. Sim. Ou seja, trocaram por um dos 5, o que seja, melhor defesas da liga, e agora juntam um jogador que, como tu disseste bem, pode ser all defensive logo no primeiro ano. Portanto, a defesa dos Mavericks, eles não têm point guard, portanto vamos ver o que é que eles vão fazer no mercado. Se calhar ainda vai acabar lá o Russell Westbrook ou o Chico, mas tem 2 jogadores, obviamente de gerações totalmente diferentes, um é quase que podia ser pai do outro, mas tem 2 jogadores que a nível defensivo são multifunções, e são dos melhores que há na liga. Portanto queria ver como é que tu achas que vai ser o encaixe destes 2. Eu não teria problema nenhum em colocar já o Cooper Flag como 3 da equipa. Ok. Jogar com os 2 postos. Ofensivamente, por vezes, não vai parecer incrível, porque o Anthony Davis
pode vir cá fora, mas entre o pode e o vir vai ali uma diferença grande. Entre o pode vir e o tu quereres, porque durante muitos anos nos Lakers nós quisemos e quando ele vinha cá fora dizíamos ok, vai lá para se calhar. Ofensivamente, em certos momentos vai parecer mau, vai mesmo, e o próprio Cooper Flag consegue lançar, mas não é o forte dele, ele vai querer entrar para o cesto também, e vai parecer a certos momentos difícil, mas principalmente neste início da época em que ainda não vão ter o Kyrie, penso eu, nos primeiros meses, ainda não vai jogar. Eu arriscaria tudo em dar repetições ao Cooper Flag, permitir que ele possa falhar com bola, porque não tem propriamente nada a perder. Não sei se os Mavericks estão convencidos que são já candidatos, e à beira dos Thunder não me parecem ainda. Também não estão assim tão longe, e com o Cooper Flag eventualmente vão lá chegar, mas é um jogador a quem eu daria, lá está. Pode jogar certos momentos a 4, seja com outro poste, seja mesmo com Anthony Davis a 5, em certos momentos, e até acabar os jogos assim, porque não? Porque defensivamente eles vão tratar de tudo. O Anthony Davis e o Cooper Flag, os dois juntos a defender, vai ser das melhores defesas da liga, sem qualquer dúvida, a partir do dia 1. Ofensivamente, a certos momentos vai parecer mau. Se tiver espaço para trabalhar o Cooper Flag em campo aberto, é incrível. E portanto pode ser um pouco por aqui, ver como é que ele se desenvolve com bola, perceber isto. Se não vão ter de optar, lá está, por voltar a colocar o Anthony Davis a 5, que não quer, e ver o que fazer com os postos que tem, que acabam por estar ali a receber dinheiro para estar sentado. Os Mavericks são uma situação fascinante a partir do momento em que tem a escolha número 1 e que sabemos que a escolha número 1 é Cooper Flag, porque os Mavericks acabaram de renovar contrato com Daniel Gafford, que é um ótimo poste, seria titular em 90% das equipas da liga, ou 80% das equipas da liga. Tem um prospect, ou já é mais do que um prospect, tem um jovem Derek Lively, que eles imaginam que possa ser o posto futuro deles, e eu tendo a concordar. Tem naturalmente Anthony Davis, que está no seu prime, vamos ver como é que ele vai envelhecer, mas está neste momento no seu prime. Adicionam Cooper Flag, que é um jogador também de jogo mais interior, que podemos até aqui discutir se a melhor posição do Cooper Flag será o 3 ou o 4, se calhar até poderá ser o 4. E depois ainda juntam a isto jogadores como PJ Washington, que é um jogador também que tem algum lançamento, mas é também um jogador que pode jogar no jogo anterior. Portanto, é fascinante ver. Kyrie Irving sofreu uma ruptura do ligamento cruzado, e sofreu essa ruptura do ligamento cruzado em março, ou final de fevereiro ou março. Portanto, a previsão é que falhe pelo menos na casa dos 10, 11 meses. Pelo menos. A correr tudo muito bem. Portanto, aí estamos a pôr o regresso dele em fevereiro, na melhor dos casos, final de janeiro. Será que eles vão querer arriscar? Em que lugar é que eles vão estar na altura quando ele regressar? Tudo isto vai ser analisado. Portanto, eu tendo a concordar aqui com o António, Chico, e queria ouvir também a tua opinião, que é, por que não dar, não digo que ele vá ser o base da equipa, porque isso naturalmente não vai funcionar, mas por que não dar-lhe várias repetições a point forward, para ver o que é que poderá acontecer, até ver se há aqui algum two-man game com Anthony Davis que possa surpreender. Por que não dar-lhe essas repetições? Porque se olharmos para o mercado, o nome deles tem sido associado a jogadores como D'Angelo Russell. É esse o tipo de base que querem ter à volta o D'Angelo Russell já jogou com o Anthony Davis e não funcionou particularmente bem. Portanto, estou curioso para ver o que é que Dallas vai fazer, e se o melhor não seria mesmo entregar já as chaves até regressar o Kyrie ao Cooper Flag, naturalmente com a supervisão, entre aspas, do Anthony Davis, mas tentar ver, porque estamos a falar, como o António destacou bem, de um jogador que vai ser um cornerstone, a não ser que a carreira dele descarrile por algum motivo que não temos como antever. Eu concordo contigo, mas isto também depende muito da exigência que a franquia tem para esta época. Eles têm destacado ao longo dos últimos meses várias vezes que querem ter sucesso no imediato, e isso pode levá-los a achar que é necessário o tal base mais experiente, porque na verdade eu acho que seria essa a melhor opção, assumindo que este não é um ano 0, mas é um ano de 0 a 5, 2, em que temos este talento geracional ou com todo com potencial de MVP, como quisermos referir, e vamos obrigá-lo a crescer nesse aspecto do ball handling. Completamente níveis distintos, mas por exemplo como o Popovich experimentou com o Jeremy Sohan,
sendo ele um posto completamente diferente do Cooper Flag, isso nem sequer está em causa, mas deu-lhe essa responsabilidade para ver o que é que haveria ali nesse aspecto do seu jogo. Agora, lá está, isto é bonito para nós ver enquanto adeptos, eles não parecem estar a pensar dessa mesma forma, e por isso é que não seria nada estranho que fizessem essa aposta num Westbrook, num Russell desta vida, só para usar o argumento de adicionarmos um base muito experiente e batido nos grandes palcos. Estava só aqui a mandar uma mensagem. Aqui a grande questão é tentar realmente perceber quais são as exigências de Dallas. Dallas não tem tempo, pelo que fez no ano passado, a nível de trocar o Luka Doncic. A pressão em Dallas é tão... Aliás, basta ver que no momento em que eles escolhem Cooper Flag, os vídeos das pessoas no pavilhão deles era a gritar Fire Nico. Portanto, eles têm uma necessidade de ganhar muito, muito rápida. E entregar as chaves imediatamente a um rookie pode não ser congruente com isso, mas se Cooper Flag é esse tipo de jogador, por que não testarem enquanto não tem, porque os bases que eles possam conseguir, e terá que ser através de free agency ou através daqui de alguma troca onde eles se abdicam, agora não podem abdicar do Gafford, mas podem fazer aqui, ainda podem, mas podem fazer aqui algumas outras moves, mas nunca será um top tier guard. Vamos ver. Olha, António, queria falar contigo sobre duas coisas. Primeira, consegues compreender a estratégia dos Nets, que fizeram história, escolheram 5 jogadores no draft. Havia a expectativa que eles pudessem englobar aqui uma série de picks para tentar subir no draft. Aliás, essa é a estratégia mais recomendável quando se tem muitas picks. Eles acabaram por não o fazer. É verdade que, olhando para o plantel dos Brooklyn Nets, eles têm mais do que espaço para 5 rookies, até têm quase para 15 rookies, mas não é muito normal. Aliás, não, é tão anormal que nunca tinha acontecido. 5 jogadores, os nomes: Egor Demin, certo? Nolan Traoré, tem também Ben Saraf, tem também Danny Wolf, e têm mais alguém que me estou a esquecer. Não, são estes. Drake Powell. Drake Powell, exatamente, Drake Powell. Fala-me um bocadinho disto. Qual destes jogadores é que tem o teto mais alto? O que é que está aqui a acontecer? É um início de um rebuild que vai ser bem complicado de ver? Vai. Eu consegui entender até certo ponto as escolhas, ou seja, o Demin é um base de 6'8", 6'9", ou seja, é um jogador muito alto, que muitos nem consideram base. Ele veio do Real Madrid, depois foi para BYU. Há muitas questões à volta dele. É o melhor passador do draft, isso parece-me que é claro, é o jogador com melhor visão, mas há aqui um ponto em que ele pode ser um Josh Giddey e não passar muito disso, e há essas questões de não ter o lançamento. Ele no Real Madrid mostrou que tinha um lançamento. Em BYU aquilo fugiu-lhe completamente. Não tem grande capacidade também de ultrapassar jogadores no 1 para 1, mas é tão alto que mesmo não conseguindo fazer esse trabalho, ele chegando perto do cesto é muito inteligente, é muito bom com o seu pé de apoio, a rodar à volta de jogadores, a lançar apenas por cima deles, e portanto isso acaba por não ter grande problema. Defensivamente também é um jogador muito inteligente, não é muito jogador para estar a defender na bola, é mais fora da bola, com braços longos ali a importunar, mas é um jogador que vai precisar de trabalho, e vai precisar de bola também nas mãos para decidir com bola, porque se estiver fora da bola vai estar a lançar e o lançamento se calhar ainda não está nesse ponto. O Nolan Traoré até me fez sentido, é outro base, é um base francês, que estava na primeira divisão francesa, muito rápido, sempre a tentar chegar ao cesto, muito forte a entrar para o cesto. O lançamento está a começar a chegar lá. Fazia-me sentido ter os dois. Lá está o Demin mais com bola até a organizar. O Nolan Traoré também consegue jogar a partir de recepção da bola e rapidamente chegar ao cesto. Perderam-me a partir do momento em que chegou ao Ben Saraf, porque é outro base, outro jogador que precisa de bola, que opera mais ali no mid-range. Ele jogou contra Portugal
na qualificação para o Eurobasket. Estava no Ulm, ainda está na final da Liga Alemã, mas é mais um jogador para ter bola, mais um jogador para andar a criar ali no mid-range, já fica difícil. E depois ainda vão escolher um poste que no college foi basicamente o base da equipa, que era o Danny Wolf, um jogador grande que não consegue defender nada, e não me parece estar a exagerar aqui, não consegue mesmo defender nadinha. Joga com bola, decide no bloqueio direto, é inteligente, move-se de maneira interessante para o tamanho, mas já está. É um quarto ball handler a ser escolhido ali. O Drake Powell é o único que se consegue safar de ser um ball handler, é um jogador mais fora da bola, jogava em North Carolina, receber e atirar, receber e atacar o cesto. É o único que se safa um pouquinho mais de ter bola. Isto numa equipa que, a menos que esteja trocas, vai ter Cam Thomas, que precisa da bola todo o tempo do mundo. Não me faz muito sentido. Portanto, os Nets ou estão aqui a guardar estes jogadores para uma eventual troca, e não sei se talvez não tenha aparecido nada na noite de draft, e portanto estão aqui a ver se depois alguém gostou bastante do Demin ou do Traoré, do Saraf, para ouvir buscar, ou então é aqui, eles disseram que escolheram o melhor jogador disponível sempre, mas tanto jogador que precisa de bola, depois só há uma, para quando estiverem a jogar. António, eu tinha muito esta também curiosidade para te perguntar. Foi uma das maiores surpresas da primeira noite, que isto agora eles até gostam de dividir até o draft. Se quiseres até podes dar a tua opinião sobre esta divisão, porque que acho que é interessante, foi uma novidade, mas queria mais perguntar-te mesmo pelo Young Hansen, que a 16ª escolha dos Portland Trail Blazers foi uma daquelas histórias meio de Cinderela. Ele nem sequer estava junto das maiores prospects lá em baixo da cerimónia. Eu achei muito, muito emocionante pelo lado positivo o momento e as imagens. Ele até celebrou o aniversário em plena viagem para Portland, salvo erro. Há toda aqui uma história muito engraçada, mas eu admito que não conheço bem o jogador. O que é que nos podes dizer sobre ele? Achas que faz sentido ser tão alto um jogador se calhar ninguém conhecia? Exatamente, tu, António, não o tinhas no teu mock, pelo menos na primeira ronda. É um jogador que é, como o Chico disse bem, ele nem sequer estava na bancada a ver o draft por acaso, estamos a falar de uma equipa que no ano passado escolheu Donovan Clingan, que deu alguns vislumbres de poder ser um poste de futuro, que tem DeAndre Ayton, tem Rob Williams, mas isso, o ter é muito provisório, porque eles estão os dois no último ano de contrato e provavelmente alguém, especialmente no caso do Rob Williams, vai ver se o consegue buscar. Portanto, aqui não me choca tanto eles terem estes postos todos, porque parece-me que é uma coisa apenas de renting dos outros dois, mas eles têm Donovan Clingan, que a espaço, especialmente na segunda metade da temporada, teve ali momentos onde eu vi-o jogar, seja com bola, seja até no controle das tabelas, e dizia, ok, é um jogador que vai ter algumas dificuldades porque é muito alto, mas parece-me que pode ser aqui um jogador de futuro. A espaço também parecia meio perdida, a verdade? Sim, claro. Uma regularidade incrível. Claro. Mas eles agora têm dois iguais, ou mais ou menos iguais, não é? Fala-me um bocadinho deste jogador chinês e deste encaixe, porque para mim foi a surpresa da noite do draft. Sim, ele parece-me ter sido um caso de um jogador que o Mike Schmitz ficou apaixonado, e para quem não conhece o Mike Schmitz, era a cara do Draft Express, que depois foi comprado pela ESPN. E que agora trabalha nos Blazers, não é? Sim, nos analistas mais conhecidos e mais respeitados, e percebe disto muito mais que eu, e portanto viu algo no Anthony Young, e eu só tenho de... Anthony Young Hansen. Sim, estamos na dúvida como é que é o nome dele. Antes do draft era Anthony Young e depois tornou-se Young Hansen. Ele viu algo ali, e há algo ali. Eu vi-o ao vivo há 2 anos no Mundial de Sub-19 pela China. Ele tem ali aqueles lives de Jokic de passes para qualquer lado do campo. Não é propriamente atlético, mas é atlético às vezes, ou seja, ele é muito lento, é um pouco pesado em certos momentos, e de repente saca-te de um afundanço do nada que tu não percebes onde é que aquilo apareceu. Mas é um jogador de jogar no posto baixo, criar a partir dali. Tem
tem alguma força, defensivamente é um jogador que tem dificuldade a mover-se, claramente. Portanto, é aqui, eu diria que é uma aposta no upside da equipa dos Portland, que eu acho que não vão ter pressa de o desenvolver. É daqueles jogadores que está 2 years away from being 2 years away. Ele já tem 20 anos, mas é um jogador que ainda falta muito por desenvolver. Há muita coisa aqui que falta desenvolver. Fazer scouting na China também não é muito fácil, porque não é uma liga muito forte. O MVP da liga chinesa é o Jared Salinger, fica ali aquele momento em que não é uma liga muito forte, a liga chinesa, e quem vê os jogos, principalmente defensivamente, não é nada forte. Os jogos chegam facilmente aos 120, 130, sem grande problema, mas é uma aposta no upside dele, e se der resultado é tremendo, é de gênio. Se ele for para tudo aquilo em que os Portland estão a pensar que ele pode dar, é de gênio. Se não der, é uma escolha 16 que me pareceu que a equipa dos Blazers se calhar não tinham ninguém ali muito interessante para ir buscar, e portanto perceberam por que não arriscar aqui nele. O Mike Schmidt está a estudar lá há 2 anos, e portanto parece-me esse tipo de escolha para eles. Esse momento da bancada é interessante. Também há um momento igual ou relativamente parecido do Niederhauser, que foi escolhido pelos Clippers na escolha 30, que ele está também na bancada, então vem a correr pavilhão fora até lá abaixo, para conseguir ser apresentado pelo Adam Silver. É mais um jogador que não estava à espera. Mas sim, o Anthony Young tem esse momento. Não me parece que possa jogar com o Klingon, e portanto neste momento será aquela rotação Klingon com o Aiton e o Robert Williams, ali à pica para ver o que aparece, e o Young provavelmente a desenvolver ainda na G-League, não é? Olha, só para contextualizar, os Blazers que escolhem a 16 porque fazem uma troca com os Grizzlies ficam com Cedric Howard, e os Blazers ficam com o Hank. Eu queria te falar, até para depois fazermos a ponte para o que eles fizeram pré-draft, os Atlanta Hawks, que envolveram-se na troca com os Pelicans. Portanto, o Derek Queen foi a 13ª escolha, que era uma escolha dos Hawks que vai para os Pelicans, na tal troca que nós falámos há bocadinho, em que o prize dessa troca é a pick unprotected do próximo ano, que pode ser dos Pelicans ou dos Milwaukee Bucks. Mas os Hawks fazem a escolha número 22, desculpa, 22 não, fazem 22, mas mandam-no para os Nets numa troca que já vamos falar, mas fazem depois a escolha 23 com Asa Newell, de Georgia. Olhando para o que os Hawks fizeram, que vão buscar Kristaps Porzingis numa troca que foi basicamente de borla para eles, porque o que eles queriam fazer mesmo era libertar-se do contrato do... quem é que eles trocaram? Ajudem-me. Do George Young, do Terrence Mann. Do Terrence Mann, exatamente. Conseguiram essa troca e ainda conseguem o Porzingis, que é um jogador que tem upside e que é um swing para eles, num Oeste que está relativamente aberto. Eles olharam à volta e disseram, por que não vermos o que é que conseguimos fazer com Porzingis? Vão aqui a este mercado e vão aqui a este draft e vão buscar o Asa Newell. Olhando para esta equipa que tem Dyson Daniels, tem Risa Sher, tem obviamente o Trae Young, Jalen Johnson, que infelizmente nos últimos 2 anos mostrou-nos flashes de grandeza, mas os 2 anos terminaram bem mais cedo por causa de lesões. Vamos ver como é que vai ser este encaixe com Porzingis e Onyeka Okongwu, se vai haver momentos em que vão jogar os dois ou se vai ser o Okongwu voltar ao papel de backup de alguém, neste caso do Porzingis. Olhando para esta escolha, onde é que achas que isto tudo se vai concluir? Eu posso já fazer aqui o meu hot take para a próxima temporada. Eu acho que eles vão estar na segunda ronda dos playoffs. Sim, a mim parece-me que vai ser o final daquele duelo do Miami Heat Atlanta Hawks no play-in. Vai parar de acontecer, e é por culpa dos Atlanta Hawks, não por causa dos Miami Heat. Olha que também pode ser por culpa dos Miami Heat, mas é por eles ficarem abaixo. Mas para o outro lado. Sim. António, mas eu só quero que saibas que o Igor todos os anos tem uma equipa fetiche que ele lança um hot take imenso, normalmente é os Hornets, e normalmente corre mal. Portanto, a única coisa que eu disse foi que os Hornets iam estar no play-in do Oeste. É assim tão escandaloso eles estarem no play-in, pois tudo não correu bem. Mas pronto.
Não, mas esta equipa dos Hawks, e vai depender também muito daquilo que faz o Porzingis, não sabemos qual é a condição dele para Aparentemente o próximo ano. ele não é aparentemente, ele disse que vai estar no Eurobasket com a seleção, portanto vou assumir que a questão lá do vírus está resolvida. Mas estão a construir uma equipa interessante. Eu gosto muito do Jalen Johnson, parece-me que pode explodir se as lesões não o impedirem. Pode ser mesmo um jogador muito, muito interessante para a equipa dos Hawks. A maneira como o Acer Newell se junta aqui a esta equipa, eu penso que eles vão poder jogar e até vão experimentar por vezes o Porzingis com o Onyeka, porque não é problemático. O Porzingis pode abrir o campo, o Onyeka joga mais dentro e também vai tentando, nos últimos anos vai tentando também desenvolver o seu lançamento exterior, e depois ficam com o Acer Newell como terceira opção, que é um poste mais ao estilo daquilo que temos visto também à volta do Trae Young, jogador, um rim runner, jogador de andar ali a fazer bloqueios, rodar para o cesto. Defensivamente é muito interessante, é também um dos postos mais versáteis do draft, é daqueles bases daqueles postos que pode defender dentro e fora, pode trocar, pode ser muito interessante. Eu gostei da escolha deles, e os Hawks já tinham na escolha 13, provavelmente iam escolher o Acer Newell, aguardaram pelo 23, porque acharam que ele ia cair para lá e acabou por cair mesmo. Portanto, eu acho que era mesmo aquele jogador que eles queriam. Portanto, pode ser interessante para os Hawks, parece-me. Eu não sei se vão chegar à segunda ronda, diria que nos 6 primeiros parece-me que vai ser de certeza. Estás a ver, Chico? Pumba. Chupa ainda aí. Olha... Eu não estou a dizer que vai estar errado, eu estou a dizer que tens um histórico mau, é diferente. Dónio, olhando para as 59 escolhas do draft, porque houve uma que foi rescindida, olhando para as 59 escolhas do draft, quem é que tu destacarias aí como, portanto, sítio onde escolheram, jogador que escolheram, conseguiram um maior upside do draft? Portanto, Cooper Flag é a escolha número 1, portanto tem o upside de uma escolha número 1, mas de baixo para isso, quem são os jogadores que tu achas que foram apanhados no sítio onde vão poder extrair grande valor da parte das equipas? Em relação àquilo que é consenso, provavelmente o que tem maior diferença entre aquilo que era consenso e o sítio onde caiu, até será o Kasparas Jakucionis, que foi para Miami. Muita gente colocava no top 10, quem não colocava no top 10 estava na lotaria, acaba por cair para 20, será desses jogadores que caiu para essa zona. Eu tinha um no 21, portanto caiu mais ou menos na zona que eu estava à espera. Em termos daquilo que era o meu board, quem terá tido o melhor valor terá sido Orlando, com Jace Richardson, que eu tinha número 7, ele foi escolhido a 25. É o filho do Jason Richardson, que ganhou alguns concursos de afundanços. É um jogador que acabou por perder um pouco, porque as medidas dele é mais pequeno do que se esperava, mas é um jogador que joga muito, muito maior do que aquilo que é o tamanho dele. 1,85 m, é essa? Sim. Que ele vem tabular. Joga, tem aquele estilo de Donovan Mitchell, que é pequeno, mas é longo, e depois vai para o cesto com tudo, afunda sem problema. É bom defensor? É bom defensor? É bom defensor, é chato, okay. Não é um defensor incrível para já, pode desenvolver-se para um melhor defensor, mas é daqueles defensores chatos que estão sempre em cima do base. E portanto eu gostei muito. Gostei também da escolha dos Celtics, e gostei do próprio draft dos Celtics. Não gostei da escolha do Amari Williams, porque é um jogador parecido com o Nemias, e portanto vamos ter aqui um pouco luta para o Nemias. Foi escolhido ontem na segunda ronda, mas eu tinha o Hugo Gonzalez muito, muito alto. A maioria das pessoas não tinha, e mesmo os adeptos dos Celtics não ficaram muito contentes, mas é preciso um pouco de perceber. Tu tinhas o Gonzalez a 13, não é? Sim. A maioria teria nos 27, 28, segunda ronda, mas é preciso entender também quem é o Gonzalez. Ele foi dos poucos europeus que ficam na Europa, ficou no Real Madrid, ou seja, a partir daí já tinha muito do seu espaço tapado, joga na mesma posição do Mario Hezonja, do Zanan Musa, portanto, ter minutos ali seria muito difícil. Mas é dos maiores talentos que tem jogado na NBA na Europa nos últimos anos. Okay.
constantemente MVP da Adidas Next Generation, que é o maior torneio de clubes da Europa, de clubes sub-18, constantemente MVP no 5 ideal do Eurobasket sub-18, sub-16. Portanto, é um jogador que joga muito fora da bola, receber e ir para o cesto. Ele finalizou, penso que a 60% no cesto. No Real Madrid está nos poucos minutos que teve, mas sempre que ia para o cesto é com muita facilidade, afunda, consegue aguentar contacto. É daqueles jogadores que, a partir do momento em que a bola entra, vira-se rapidamente para o seu jogador e está a pressioná-lo ali o campo todo, se for preciso. É um extremo alto, em que o lançamento está a desenvolver. Não vai ser daqueles jogadores que vai entrar nos Celtics e vai lançar 10 vezes por jogo, porque não tem esse lançamento ainda, mas é um jogador muito interessante que eu gostei. E depois há aqui nomes interessantes, o Nick Clifford, que os Sacramento Kings foram buscar, trocaram para entrar na primeira ronda. É um jogador mais velho, já entra com 23 anos no primeiro dia do campeonato, mas é interessante. E daqueles que foram escolhidos mais cedo, o Derek Quinn, o Maluates e o Thomas Sorber são, relativamente ao meu board, são aqueles que eu diria que têm mais valor. E quem é que tem menos? Onde é que tu achas que... Ok, já falámos aqui da questão dos... O Igor quer sangue e quer saber quem é que tu achas que vai ser o flop. Não é... O flop é sempre difícil, tens de esperar pelo menos alguns anos. Mas o flop é agressivo, mas é que não corresponde com... Eu acho que o maior risco é quando tu vais buscar um jogador chinês que era apontado para o início da segunda ronda, mas tirando esse... Quem é que tu achas que pagou demasiado para ter pagou, entre aspas, ou seja, escolheu demasiado à frente um jogador que até poderia ter esperado para o apanhar mais atrás? Sim, eu acho que os Nets, por muitos ball handlers que tenham escolhido, o único que não é ball handler acho que foi escolhido demasiado cedo, que é o Drake Powell. É basicamente um lançador, defensivamente é bom, não é incrível, não faz muita coisa com bola. 23 para aquilo que eram os jogadores ainda disponíveis parece-me um pouco forçado. O Behringer, que foi escolhido por Minnesota, é claramente alguém que ainda está naquele nível de Hansen Young. Ainda está há 2 anos, ele joga há 4 anos, penso eu. É um francês, estava no Cedevita Olímpia da Eslovénia. É um jogador que se move bem, finaliza jogadas, desarma lançamentos, é basicamente um protótipo de Rudy Gobert. Estão à espera que se calhar desenvolva um pouco mais de lançamento do que aquilo que o Gobert conseguiu fazer, mas parece-me que foi um bocado, foi demasiado cedo. E depois também o Walter Clayton, eu acho que é aquele jogador do draft que foi um bocado levado por aquilo que fez no torneio da NCAA, que ganharam com Flórida. É um jogador que lança muito bem, e a partir daí não dá muito mais. Não tem propriamente grande capacidade de ir para dentro, pode ir para dentro, mas não é propriamente alto, não salta muito, não consegue defender. A tomada de decisão também, se tiver lá o lançamento dele, ele vai lançar, não há sequer outra opção. Parecem-me esses os maiores reaches do draft. Muito bem. Olha, olhando para este processo todo, que isto são processos que para chegarmos aqui, para teres uma draft board, se calhar começas a avaliar os jogadores 2-3 anos antes do ano em que eles vão ao college. Olhando para este draft, que era um draft que era apontado como sendo de grande qualidade, não só no topo, mas também aqui pelo meio, com alguns hidden gems, como se costuma dizer. Olhando para tudo o que aconteceu para este ano inteiro de college e Europa e tudo mais, dirias que este foi um desfecho que deve deixar as pessoas a olhar para o draft de 2025 com expectativas de o poder colocar, se calhar não digo ao nível do 2003 ou desses coisas, mas pelo menos ali perto desse, ou seja, não vai ser um draft como se calhar o do ano passado, onde daqui a 5 anos vamos ver e só há 1 ou 2 titulares? Sim, parece-me que se estivermos a olhar para o de 2003, o do próximo ano pode ser mais interessante, porque há ali 3 jogadores que se calhar nenhum vai chegar ao nível do Cooper Flagg, mas os 3 estão acima do Dylan Harper, ou seja, neste draft os 3 caíam facilmente na escolha número 2, okay. Que são, estão a tentar lembrar dos nomes dos 3, o Darren Peterson, o Cam Boozer, e estou-me a esquecer do terceiro.
Ajuda Mas aqui. são... O Givoni pôs hoje já o board, portanto estará. Espera aí, o que é que eu abri aqui? Não abri a coisa certa, desculpa, abri da NFL. Não estava a reconhecer nenhum nome. Ui, o que é que eu estou a fazer? O AJ Dibantza. AJ Dibantza, exatamente. E portanto, este ano temos um claro número 1, é o Cooper Flag, assim de muito longe, e depois temos jogadores que tanto podem dar estrelas, Dylan Harper, VJ Edgecombe, o próprio Ace Bailey pode dar estrela, obviamente, o Trey Johnson também tem alguma capacidade para o fazer, embora aqui entre o pode dar e o vai dar, acaba por ser aqui a minha diferença para os colocar no board. O meu board não foi tanto feito à medida de até que ponto é que pode chegar, foi mais até que ponto é que eu acho que tu vais chegar, e a partir daí percebe-se também porque é que alguns jogadores acabam por cair, mas há aqui em muitos jogadores um chão até alto de jogador de rotação, 6º, 7º jogador em equipas boas, jogadores titulares, jogadores de playoff. Há aqui muitos jogadores que me parecem que até na fase regular até não podem mostrar tanto, mas como vimos com a equipa de Indiana e de OKC especialmente, jogadores que depois no playoff que têm a capacidade de ter bola, que têm a capacidade de defender, que têm, há muitos jogadores two-way que podem depois na altura dos playoffs mostrar o porquê de terem sido escolhidos, e portanto este é um draft interessante. Se calhar não vamos ver aqui muitos All-NBAs a aparecer, mas muitos jogadores com carreiras sólidas, isso parece-me que sim. Muito bem, obrigado António. Deixa-me só terminar aqui com alguns pontos. Muitas pessoas perguntaram, pessoas mais que não estão tão por dentro da liga, o que é que os Boston Celtics estão a fazer. No fundo o que os Boston Celtics estão a fazer é poupar 180 milhões de dólares. Eles baixaram do second apron em 48 horas, o que me pareceu brilhante da parte deles, e fizeram-no sem gastarem capital. Portanto eles ainda receberam uma pick de segunda ronda por trocarem Drew Holiday, que neste momento é um mau contrato, infelizmente. É um jogador que uma carreira brilhante, mas que neste momento já é um mau contrato, porque são 3 anos ainda. A troca do Porzingis foi o que foi também, portanto foi isto que eles fizeram. Eles pouparam 180 milhões de dólares e baixaram do second apron, o que é absolutamente essencial nesta fase. Se não és candidato ao título a sério, não podes estar no second apron. Os Celtics fizeram isso. Vamos ver como é que eles depois vão fazer o seu retooling quando regressar o Jason Tatum, porque o Jason Tatum lesionou-se em final de abril, por aí, ou início de junho, portanto não regressará a tempo da próxima temporada. Portanto estou curioso para ver o que é que eles vão fazer. Também me perguntaram pelo Nemias. O António falou há bocadinho de uma escolha de draft que eles fizeram na segunda ronda, que pode complicar, mas pelo menos há mais minutos, ainda sem sabermos o que é que vai acontecer com o Al Horford. Para mim o grande choque, e para fecharmos e tentar perceber, naturalmente eu percebo o que é que eles fizeram, os Pelicans com a troca do Jordan Poole pelo CJ McCollum, enviando também o Kelly Olynyk, baixaram do tax, portanto não são uma equipa de tax para o ano, em princípio. Portanto eu percebi nesse ponto de vista, mas não consegui perceber o porquê de irem ao Jordan Poole, com todos os defeitos e méritos que o Jordan Poole teve, que até teve um ano positivo do ponto de vista individual, ainda que não podemos dissociar da equipa onde ele estava. Não consegui perceber o porquê desta troca. Eles precisavam de um base, é verdade, mas não conseguiam nada. É que o CJ McCollum é um contrato expirante, portanto no pior dos casos eles podiam pagar tax este ano e para o ano serem uma equipa de quase de cap space. Portanto fiquei sem perceber o que é que vocês acham que aconteceu ali com esta troca. Posso ir eu primeiro. E eles se calhar estão a ver alguma coisa no Jordan Poole que mais ninguém está a ver. Não consigo. Este tipo de base marcador de pontos que não defende. Temos visto algumas trocas. Jordan Poole já há uns anos pelos Warriors, agora o Anthony Simons pelos Blazers. Veremos até que ponto um Tyler Hero não se torna também nesse tipo de base que é trocado, porque vimos nos playoffs, foi um jogador All-Star nos playoffs, desapareceu são completamente massacrados em playoffs. Exatamente, e começa a ser um tipo de base que acaba por cair, e portanto não sei se os Pelicans viram aqui alguma coisa, se foi só
a única troca que conseguiram encontrar para baixar do táxi, se for aí que seja, se for isso, fica ainda menos perceptível o porquê de terem trocado a troca pick do próximo ano, terem trocado a pick do próximo ano, porque não faz sentido nenhum. Se vão com o Jordan Poole e confiam nele e acham que os vão levar a algum lado na Conferência Oeste, têm a ideia deles, acho que são malucos da cabeça, mas têm a ideia deles. Se não acham, então trocar a pick, muito que gostem do Derek Quinn, não faz sentido. É um novo, Chico, é um novo front office naquela equipa, com o Joe Dumars, e tiveram as primeiras semanas que podem muito bem marcar o seu futuro, porque Joe Dumars cometeu muitos erros em Detroit, muitos erros. E por alguma razão Detroit demorou tanto tempo a sair desses erros. E agora este início é no mínimo duvidoso. Até pode acertar tudo e as escolhas de draft serem incríveis e o Jordan Poole ser incrível. E algumas pessoas disseram, mas Jordan Poole foi campeão. É verdade, mas quando chegou ao playoff o Jordan Poole estava a jogar 10 minutos por jogo, porque não podia jogar mais, porque como disse o António e bem, estes bases que não defendem e que só procuram marcar pontos em isolamento e em bloqueio direto, estes bases são completamente pão nos playoffs. Sim. Pois eu gostava de ser otimista, porque como já referi noutros episódios, aprecio os Pelicans, sempre achei piada, mas parece que os Pelicans estão a ser Pelicans. Nós falamos das equipas amaldiçoadas e lá está, repito aqui, eu espero enganar-me, parece que é um conjunto de decisões que vão aumentar só esta bola de neve que eles têm criado nos últimos anos, com trocas, com escolhas, eles parece que tudo o que seja talento jovem não sabem gerir. O Jordan Poole ainda podemos considerar um talento jovem. Como o António disse, podem estar a ver algo que nós não estejamos. Podem ter um treinador ali escondido que o vai melhorar defensivamente o suficiente para não ser completamente explorado. Acho difícil. Mas não seria o melhor treinador do mundo. Pois é, isso, exatamente. Agora, eu acho que tem potencial para ser uma equipa divertida ofensivamente. O Jordan Poole e o Zion no campo, Jesus. Mas não vai ser, mas também tem potencial para ser uma equipa estupidamente fácil de explorar do outro lado. Portanto, não sei, é um caso muito intrigante porque correm o risco de estar ali naquele purgatório competitivo durante anos e anos sem necessidade, entre aspas. É que os Pelicans, e tu falaste aí da questão do amaldiçoados, e eu acho que os Pelicans estão a começar, os Charlotte também estão nisso. Sim. Isto são más decisões, atenção, não é nenhuma maldição, mas tiveram azar numa coisa, eles tinham a pique dos Pacers, trocam o pique dos Pacers uma semana antes do Tyrese Haliburton romper o tendão daqueles. Portanto, o incompreensível para mim é se eles dissessem, ok, eles não vão dizer isso, mas se nós compreendêssemos que era só uma decisão de baixar do tax, e eles se calhar até sabem que o DeJounte Murray não vai jogar a próxima época, e portanto, olha, vamos fazer aqui um ano onde não vamos pagar tax, o nosso dono vai receber dinheiro dos tax dos outros, e depois logo se vê o que é que vamos fazer. Só que aí, ou seja, essa lógica, que eu acho que era a lógica que eles deviam ter, esbarra depois na ideia de trocarmos a nossa pique do próximo ano. Se calhar estão a contar que os Bucks sejam ainda piores que eles, e aí eles não conseguem manter a pique deles, mas aí é jogar à sorte, não é? Basicamente eles estão a jogar à sorte. Bem, vamos embora. António, obrigado. Vamos continuar aí a acompanhar, e este calendário é absolutamente louco. A Free Agency é já para a semana, portanto vamos certamente falar muito ao longo dos próximos dias, porque vão haver certamente muitas mexidas, ainda vão haver equipas que vão ter que fazer trocas, e há equipas que nem sequer têm plantéis. Eu nem te perguntei, mas depois teremos tempo para falar disto mais para a frente. O que é que achaste dos Phoenix Suns terem no mesmo dia ido buscar um posto titular e um posto suplente? Portanto, mas teremos tempo depois para falar dos Suns mais à frente. Mas obrigado por teres vindo aqui ao fundo, e vamos continuar aí em contacto, porque as próximas semanas, dias, prometem ser bastante intensas. Chico, obrigado, a gente vai também falar. António, grande abraço, e se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo.